você que é empreendedor ou está pensando em abrir um negócio, já buscou empréstimo com um parente, um amigo ou até mesmo uma pessoa de fora de seu círculo de conhecidos? Pois é, um levantamento do Sebrae mostra que em 2021, a proporção de investidores informais, aqueles que emprestam dinheiro para empreendedores sem nenhum vínculo formal, atingiu a maior proporção da série histórica da pesquisa. Mas como definir exatamente o investidor informal e quais são os riscos para quem empresta e para o empresário que recebe o recurso? Então, vem comigo para entender tudo sobre o assunto. Eu sou Márcia Lopes e hoje, no nosso podcast da Agência Sebrae de Notícias, recebemos o Marco Aurélio BD. Ele é analista de gestão estratégica do Sebrae. BD, muita gente desconhece o termo investidor informal e como ele está presente no empreendedorismo brasileiro. Você pode dar mais detalhes para a gente? Bem-vindo! Segundo a pesquisa GEM, que trabalha o estudo do empreendedorismo em todo o mundo, a proporção de pessoas adultas no Brasil que não são donos de empreendimentos, não tem nenhum vínculo com empreendimento, mas que fizeram empréstimos para algum tipo de empreendimento, algum tipo de empreendedor, nós chamamos, portanto, de investidores informais, atingiu em 2021 a maior proporção da série histórica. Em 13 anos, 2021 registrou 10% da sua população adulta realizando empréstimos informais para empreendedores. Empréstimos de uma pessoa que não é empreendedora, não está à frente de um empreendimento, mas que está sendo realizado para uma outra pessoa que é empreendedora ou tem um empreendimento. Essa proporção de 10%, ela não só é a maior em 13 anos de série histórica, como atingiu em 2021 a quarta posição no ranking internacional, atrás apenas de Chile, Guatemala, da Arábia, que tem índices que variam de 12% a 22% da população adulta como investidores informais. Estes 10% da população adulta brasileira, que nós aqui identificamos como investidores informais, eles correspondem, em termos absolutos, a cerca de 15 milhões de brasileiros. É o maior nível já encontrado aí nesse período de 13 anos. Esses 15 milhões de investidores informais, eles são predominantemente homens, jovens com até 34 anos e com nível superior. E o valor desses empréstimos tem uma grande oscilação, desde valores muito pequenos a valores altíssimos. Metade desses 15 milhões emprestou em 2021 cerca de R$ 3.000, mas há uma proporção que emprestou valores maiores, o que faz com que a média do valor emprestado no Brasil seja da ordem de R$ 15.000. Entendi. E, BD, você citou algumas características específicas dos investidores informais, mas podemos dizer que a maioria deles são, sim, pessoas próximas ao empreendedor? Predominam ainda entre os investidores informais pessoas muito próximas, aquelas que são empreendedoras. Nós temos aí 53% dos investidores informais são parentes, enquanto que 45% são amigos, colegas ou vizinhos, e o restante são outros tipos de relacionamentos. Então, o que nós verificamos é que entre os investidores informais predominam aqueles que têm uma relação muito próxima entre aqueles que emprestam e aqueles que tomam emprestado. Mas o fato de ser uma pessoa próxima do empreendedor pode reduzir os riscos de uma operação de empréstimo, BD? Nessa relação de realizar
um investimento informal no empreendimento de outra pessoa, ainda que a relação entre o que empresta e o que recebe emprestado seja uma relação próxima, existem riscos. Existem riscos para quem toma o empréstimo e existem riscos para quem realiza o empréstimo. Esses riscos não são diferentes daqueles que existem numa operação normal de empréstimo junto ao setor bancário. São muito parecidos, aliás. Por exemplo, aquele que toma o empréstimo, na verdade, tem que tomar muito cuidado para tomar um empréstimo na medida mais apropriada à sua necessidade, sem exageros. Por quê? Porque esse empréstimo hoje é um alívio de recursos que entra no caixa, mas será em breve uma despesa a ser paga, a ser coberta, uma obrigação a ser cumprida e devolvida ao tomador. Então, é um recurso que ele alivia e alavanca o empreendimento no primeiro momento, mas que depois terá que ser devolvido e muitas vezes com algum tipo de juro e correção. Então, ele precisa ser bem dimensionado na medida exata da necessidade do negócio. E para o indivíduo que faz o empréstimo, o emprestador, o investidor informal, ele também corre o risco de não conseguir receber parte daquilo que ele emprestou, ou às vezes até todo daquilo que ele emprestou. E nesse caso, a inadimplência do tomador pode ser um problema. Portanto, essa relação tem que ser muito bem pensada, seja em relação a quem está tomando, seja em relação a quem está fornecendo o capital de empréstimo informal. Portanto, é fundamental a boa administração financeira, mesmo nesses empréstimos que são feitos de forma informal com parentes e amigos. Na verdade, esse fornecedor de crédito informal, ele pode ser no futuro um fornecedor novamente de crédito, né? Então é importante que você consiga manter a sua credibilidade pagando em dia aquilo que foi combinado com o investidor informal. Verdade, é o que o Sebrae sempre fala: o crédito hoje se torna uma dívida a ser paga amanhã, então é preciso cautela. E com relação ao cenário macro, BD, por que o volume de investidores informais aumentou no país? Está mais difícil conseguir empréstimo junto aos canais de governo? O crescimento dos investidores informais, dos empréstimos realizados por investidores informais, mais recente, está associado à maior dificuldade dos pequenos negócios de obter crédito junto ao sistema financeiro tradicional, particularmente nessa saída da pandemia. Os bancos têm se tornado mais seletivos, têm exigido mais exigências dos pequenos negócios para conceder empréstimos, aumentou a burocracia, aumentou o custo dos empréstimos e, portanto, o pequeno negócio está recorrendo cada vez mais a empréstimos próximos de familiares e amigos. O crescimento dos empréstimos informais, principalmente entre parentes e amigos para empreendedores que estão precisando de recursos, ele é um fenômeno que cresceu muito na pandemia. Em 2020, no primeiro ano da pandemia, esse crescimento se deu pela situação óbvia de dificuldade de recursos dos tomadores. Muitos pequenos negócios tiveram dificuldades financeiras e tiveram que recorrer a parentes e amigos, mas essa prática ela continua crescendo, mesmo com o processo de retomada da economia e redução das restrições de circulação. Na verdade, parentes, amigos estão se tornando fontes importantes de financiamento dos pequenos negócios, ainda que os valores não sejam expressivos individualmente. E para arrematar aqui, fechar o nosso podcast de hoje, você tem alguma orientação ao empreendedor que deseja pedir um empréstimo a um investidor informal? Fundamentalmente o tamanho exato do recurso que ele necessita,
identificar a sua capacidade de pagamento de volta ao fornecedor desse crédito e criar um fluxo imaginário, um fluxo projetado de entradas e saídas de recursos do empreendimento, de tal forma que o pagamento desses empréstimos possa ser administrado no tempo, conforme a possibilidade do empreendimento nos próximos semanas, nos próximos meses, em termos de sua capacidade efetiva de pagar aquilo que deve. É isso mesmo, BD. Planejamento é a palavra de ordem para o nosso empreendedor. Obrigada pelas informações. O podcast da Agência Sebrae de Notícias fica por aqui. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e nos seus canais é de graça. Basta mencionar a fonte Agência Sebrae de Notícias. Até mais!